iniciar. Vou iniciar com a senhora Cláudia Ultz, senhora York. Professor, armário não lava na calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, porque acabou de ficar registrado. Não, acho que falou de alguma coisa de... Não, acabou de ficar registrado, Adilson. Não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspendendo os trabalhos por 5 minutos. Ele estava participando virtualmente do encontro, o microfone dele estava aberto e ele acabou falando essa frase. Horas depois, ele deu 2 versões sobre o episódio. Primeiro divulgou um vídeo em que aparece com a sua coleção de Fuscas, diz que a fala foi uma referência aos carros pretos. Depois, ele afirmou que estava brincando e se referindo a um amigo e irmão. O mandato coletivo Quilombo Periférico do PSOL anunciou que vai acionar a corregedoria e a gente vai entender mais a respeito disso agora com a vereadora Elaine Mineiro. O editor de diversidade aqui do UOL, o Elton Simões, participa conosco também dessa entrevista. Olá, vereadora. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao UOL News. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, vereadora. Sempre um prazer estar por aqui, apesar de ser para tratar desse assunto muito difícil. Muito difícil, uma frase totalmente racista aí, né? Eu queria saber o que o PSOL já fez e quais vão ser as consequências, possíveis consequências para o vereador de São Paulo, vereador Elaine. Bom, acho importante dizer também que o Camilinho ele é um vereador reincidente, né, nos casos de injúria racial e racismo na Câmara, e a própria Câmara é um espaço em que a gente vem lidando há algum tempo, né, sobretudo nesse último ano e meio, com a presença de mais vereadoras negras, com casos de racismo. O PSOL vai apresentar, através da vereadora Luana Alves, né, uma queixa na corregedoria da casa, e a gente também vai entrar com denúncia na Delegacia de Crimes Raciais contra o vereador Camilo Cristófaro. Quando que vocês farão isso, vereadora? Hoje mesmo a gente entra, né, com esse pedido de investigação do vereador Camilo Cristófaro, lembrando que, como eu disse, esse vereador já é um vereador reincidente, né, um tempo atrás, em 2019, ele chamou o vereador Fernando Holliday de macaco de auditório, né, disse, inclusive, segundo o vereador Fernando Holliday, que ele deveria comer uma banana, né, para aparecer mais, né. Também existem outros casos em que ele é racista, inclusive contra orientais, outros parlamentares orientais na Câmara, né. Existem casos de denúncias de funcionários públicos, né, em que ele chama funcionárias públicas, perdão da palavra, mas chama uma funcionária pública de vagabunda na casa. Existe uma queixa de agressão, né, quando a deputada, hoje deputada Isa Pena, era vereadora na casa, né, então ela faz uma queixa de agressão do Camilo Cristófaro, e hoje existem inúmeros, né, vários casos, né, na corregedoria, pendentes de votação, em nome do vereador Camilo Cristófaro, né. Então, de fato, a gente está lidando com um vereador que é reincidente e uma casa que tem sido complacente, né, com todas essas atitudes do vereador. Fabiola, se você me permite, Claro. Eu queria dar um passo atrás desse papo, porque eu queria entender junto à Elaine qual que é a importância de ter sido o Cristófaro a falar isso, porque só lembrando que isso foi dito durante uma CPI dos aplicativos, e ele é o relator dessa CPI, ou seja, ele é o vereador que daria o parecer a ser votado a respeito de como as empresas como Uber lidam com impostos municipais e os seus trabalhadores e as pessoas os motoristas. E também eu acho que não é claro, não é tão nítido para todo o público do porquê que essa frase é racista. Se a vereadora pudesse discorrer um pouquinho sobre esses dois termos, eu acho que a gente conseguiria colocar todo mundo na mesma página. É educativo, inclusive, né, Elton? Muito importante você falar disso, educativo falar isso. Claro, eu acho importante mesmo, Elton, a gente relembrar que o Camilo está numa função importante dentro de uma CPI, sendo esse vereador com inúmeros casos, né, denunciados na própria corregedoria da casa, né? A gente percebe um pouco como é o funcionamento da casa, né? Como são ali os acordos que conduzem, né, essas pessoas para esses espaços.
Ontem, né, como já foi dito aqui também, o Camilinho ele tentou desconversar. Num primeiro momento, na verdade, ele disse que não tinha acontecido nada, que não existiam provas contra ele. Depois ele mostrou os carros e disse, não, estava falando dos meus carros. Mas a frase que ele utiliza e que vaza, isso é importante dizer também, né, uma frase vazada, ele não sabia que o que ele estava falando estava sendo ouvido e, portanto, estava super confortável em falar aquilo. E quando ele diz, né, é impossível que ele estivesse falando dos carros dele, né? A frase ela é muito nítida para todo mundo. Ele diz: não lavaram as calçadas, isto é coisa de preto. Né? O sentido, né, que ele quer dar a essa frase é que quando uma coisa é mal feita, quando algo não foi feito a contento, não foi feito com capacidade total, foi feito por uma pessoa negra, né? Porque essa pessoa talvez seja incapaz de fazer um trabalho de forma adequada. A gente enfrenta várias situações como essas na Câmara Municipal de São Paulo. O meu corpo de trabalho, por exemplo, é um corpo que é formado por muitas mulheres negras e muitas mulheres jovens. Muitas vezes, o jurídico do meu mandato, as advogadas do meu mandato, que sempre são tratadas como doutoras em qualquer situação, são tratadas como mocinha na Câmara Municipal de São Paulo. Né? Eu mesma, né, já fui tratada como a outra vereadora ali, aquela mocinha ali, né? Então, a vereadora Luana Alves, né, muitas vezes já foi tratada em sessões dizendo assim, não, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Então, muitas vezes a gente é associado à incapacidade, né? A população negra está sempre associada a uma coisa que não vai ser feita com qualidade. E essa frase que o vereador Camilinho utilizou ontem é uma frase já conhecida, né? Popularmente utilizada para a gente falar quando uma pessoa não está fazendo algo adequado, para a gente falar quando uma pessoa está fazendo algo muito errado, né? Algo mal feito. Né? Então, isso é associar toda uma população, né? Toda uma etnia, aliás, a maior população, a maior faixa da população da cidade onde ele é vereador, a incapacidade, a coisa mal feita. Muito grave. Aliás, acabou de ser atualizado aqui no UOL, ele acabou de pedir desculpas a respeito da fala. A gente falou aqui das versões dele ontem. E aí é muito curioso, né? Ele traz duas versões diferentes, aí depois ele realmente admite que falou. Ele pediu desculpas hoje, disse que cometeu um erro após uma fala racista durante a reunião na CPI dos aplicativos, sem saber que o áudio estava sendo aberto. Aí ele cometeu falou, né? Como a gente acabou de repetir. Nem vou repetir mais uma vez, e em nota o político diz que, embora sua declaração tenha sido racista, ele não é em suas atitudes. E acho que esse que é o gancho, né? Tá aqui a fala dele, abre aspas, eu peço desculpas a toda a população negra por esse episódio, que destrói toda a minha construção política na busca de garantir a cidadania dos paulistanos, principalmente os que têm portas de acesso ao direito diminuída pelo racismo estrutural, fecha aspas. Esse pedido de desculpas, vereadora, resolve? É aceito? Como é que a senhora recebe esse pedido de desculpas? Olha, eu acho que faz parte, né, da defesa dele pedir desculpas, né? Ele tem mais é que pedir desculpa mesmo e reconhecer, já que não restam dúvidas, né, da atitude racista dele. Agora, veja, hoje mesmo, pela manhã, ele estava dando uma entrevista numa rádio com dois amigos negros, né, do lado dele, dizendo, olha só, eles aqui, né, essas pessoas aqui vão provar que eu não sou racista, né? Eu tive uma fala racista, mas não sou racista. Eu acho que inclusive, a gente tem debatido muito, né, sobre racismo estrutural e sobre como as pessoas são atingidas por esse racismo estrutural. Né? Agora, uma coisa que a gente tem observado é que a ideia de racismo estrutural tem sido utilizada, né, por pessoas que cometem ato racista como uma desculpa, de falar, olha, a sociedade é racista, isso não é culpa minha, eu fiz isso, mas eu não devo responder por isso, afinal, isso é um racismo que está na sociedade inteira. E não é verdade. A ideia de racismo estrutural, ela mostra justamente como as estruturas e estruturas de poder, como a Câmara Municipal de São Paulo, protegem racistas. Né? Então, ele se utiliza dessa estrutura, que é comumente racista, para se proteger. Quando ele pede desculpas, né, e ele deve mesmo pedir desculpa a toda a sociedade, isso não apaga o fato de que ele foi e teve uma atitude racista numa atividade pública, oficial da Câmara Municipal de São Paulo. Há pouco tempo atrás, outro vereador disse que o ex-prefeito Celso Pitta era um preto, era um negro de verdade, porque era um negro que tinha alma branca. Esse vereador, né, vai levar-se muito
apenas uma advertência verbal da Câmara, praticamente por favor, vereador, não faça mais isso que a gente não gosta, né? E o Camilo Cristófaro, ele se fia acreditando na mesma punição, ou seja, na não punição, né? Porque a gente percebe que os casos, né, quando eles vêm a público, quando o vereador não tem mais condições de negar o que fez, o que ele quer é um perdão. Ele quer um perdão, né, e no sentido de dizer que ele não teve intenção. Ontem, inclusive, né, ele quis jogar essa responsabilidade na culpa das pessoas negras que convivem com ele e têm uma boa relação com ele, né, como se essa boa relação que as pessoas negras constroem com ele colocassem a nossa humanidade à disposição dele, né, colocassem a nossa hombridade, colocassem a nossa capacidade de fazer as coisas, né, abaixo da responsabilidade que ele tem de respeitar todas as pessoas e não ser racista. Então, eu acho importante que ele peça desculpa, isso é fundamental. Mais importante do que pedir desculpa é ele reconhecer que foi racista, e mais importante do que ele pedir desculpa e reconhecer que ele foi racista, é ele ser responsabilizado pela atitude racista que ele teve ontem numa atividade oficial da Câmara Municipal de São Paulo. Eu fico pensando, ele corre o risco de perder o mandato, não sei se o Elton pode falar isso, ou a vereadora. Pode falar, Elton. Fabiola, eu queria, inclusive, aproveitar um ensejo sobre o mandato dele e levar a questão um pouco para a responsabilização que pode ocorrer dentro da Câmara. Ontem, uma das comissões da Câmara aprovou o pedido de cassação do vereador Arthur Duval para ser votado em plenário, pelas declarações que ele fez enquanto estava na Ucrânia sobre as ucranianas. Ele disse que elas eram fáceis porque elas eram pobres. Isso é um comportamento marcadamente misógino, e você já mencionou que o vereador Cristófaro também tem comportamentos notadamente misóginos, além desses eventos em que ele foi racista. O fato da Câmara estar sinalizando que pode punir um vereador por um comportamento preconceituoso indica que a decisão a respeito do Cristófaro pode ser outra, vereadora? Ela pode mudar de conduta e dessa vez ela pode ser mais rígida, de uma forma diferente da que ela foi no passado? Bom, Elton, a gente acredita que sim. Na verdade, né, um dos pontos, né, que fez com que o Arthur Duval fosse indicado para perda de mandato lá na Alesp, um dos pontos levantados pelos corregedores de lá é que ele é um reincidente, né, que já não é o primeiro caso que ele está respondendo na corregedoria, né? Então, por isso seria um agravante, né, no caso do Arthur Duval, o que faria com que ele perda o mandato. Agora, a perda de mandato de um parlamentar, tanto lá na Alesp, como aqui na Câmara dos Vereadores, ela é responsabilidade dos 55 vereadores, né, dos parlamentares. Então, o que a corregedoria vai fazer é receber, né, a princípio, uma denúncia contra o Camilo Cristófaro, que deve ser feito pela vereadora Luana Alves, que foi a vereadora que estava lá na CPI, né, naquele momento. Ela deve fazer uma denúncia na corregedoria, a corregedoria julga se esse caso deve ser admitido e julgado por essa corregedoria e indica para o plenário da Câmara, né, para os 55 vereadores votarem pela cassação ou pela não cassação. Eu acredito que um caso como esse é um caso para cassação, sim, né, de acordo com o regimento interno da corregedoria, né, da Câmara. Agora, isso vai depender também dos ânimos dos vereadores, né, da Câmara Municipal, do tipo de leitura que a Câmara Municipal fará sobre esse caso. Provavelmente a vereadora Luana entra com pedido de cassação do mandato, né, a corregedoria vai avaliar e os 55 vereadores, então, ficam com a palavra final, se ele vai ser ou não, se ele vai ter ou não, né, a perda do mandato dele. Agora, paralelo ao procedimento dentro da Câmara e a questão também de ele ser investigado no âmbito da Justiça, como é que fica isso? Também vai ter denúncia nesse sentido, vereadora? Não, com certeza. Hoje, a bancada do PSOL, eu e outras vereadoras, a gente vai até a Delegacia de Crimes Raciais fazer uma denúncia, uma queixa-crime, né, contra o vereador Camilo Cristófaro pela fala racista que ele utilizou, né? Isso vai ser encaminhado, provavelmente eles vão instaurar esse inquérito e ele vai ter que responder à justiça também, à lei, além, né,
das sanções administrativas da própria Câmara Municipal que ele deve receber. Eu queria ressaltar que isso é muito importante, né, que a gente consiga fazer essa denúncia e faça essa denúncia, porque essa delegacia, né, e a questão do racismo, ela precisa ser explicitada, né? A gente precisa que esses casos, eles passem a ser investigados, né, com celeridade, obviamente, mas também com a devida proporção do que eles são, né? Quando um vereador, né, de uma cidade negra como é a cidade de São Paulo, se sente confortável em utilizar falas como essas, ainda em 2022, a gente percebe que muito precisa avançar ainda na nossa sociedade, né? E a gente precisa tratar esses casos como eles realmente são. Injúria racial e racismo são crimes, né? Eles não são erros dos quais a gente pede desculpa e fica por isso mesmo, né? A gente precisa responsabilizar as pessoas que cometem atos racistas, né? Então, é muito importante que a gente faça essa denúncia, é muito importante que ele seja investigado e é muito importante também para a sociedade como um todo que a gente tenha uma resposta a contento. Importantíssimo isso que a senhora